Eu cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Igreja, nós vamos agora prosseguir o culto. Então está sendo ministrado como que é o foco da vontade de Deus. Então ontem foi ministrado que em relação a problemas, a vontade de Deus é que nós gloriemos e tenhamos até prazer no problema e na tribulação. Quem anda no Espírito vai notar que o problema é para depender mais de Deus. Então tem que sentir prazer, a vontade de Deus é essa. Não que Ele é mesquinho de nos ver sofrer, não estamos falando de prazer de nos ver sofrer, mas de alegrar na hora da tribulação e depender de Deus. Então quem faz a vontade de Deus tem que ter prazer e alegria nas injúrias, perseguição, necessidade, doença, aflição, sente até alegria, porque estará dependendo de Deus e andando no Espírito, aí o problema resolve. Então é uma diferença muito grande de só querer a bênção e depender de Deus. Então a vontade de Deus em relação a problemas é que se sinta até prazer na hora do problema, dependendo dele, e aí ele vai operar, porque o poder dele aperfeiçoa na fraqueza. Se não agir assim, o homem interior não desenvolve. Então agora vamos passar para outra fase da dependência de Deus, ou fazendo a vontade do Pai. Então a leitura hoje, se você tem aí as Escrituras Sagradas, então vamos ler na primeira carta de João, está bem lá no final da Bíblia, no capítulo 2, e vamos então ler o verso 15, 16 e 17, que agora é a vontade de Deus em relação ao mundo que vivemos. Qual que é a vontade de Deus? Estarmos nesse mundo. Então vamos ler 1 João 2,15 a seguir. Diz o seguinte: não ameis o mundo, ou o sistema do mundo, nem o que no mundo há. Então tanto o sistema mundano, tanto aquilo que o mundo está a oferecer. Quando fala mundo, quer dizer o sistema mundano, não está falando do planeta Terra, mas o sistema. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, ou seja, os desejos caídos do homem adâmico, que é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, ou os desejos que o homem vê, o ser humano quer, e soberba, vaidade, querer o que os outros têm, ou ficar alegre em querer o que o outro tem. Então essa concupiscência dos olhos, e a soberba da vida, lutar nessa vida para ter alguma coisa na vida e esquecer de Deus, é a soberba da vida humana. Em vez de buscar Deus, gasta tempo com as coisas da terra, é a soberba da vida. Não é do Pai, mas do sistema que rege o mundo. Esse sistema mundano vai passar, e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para a eternidade, ou permanece para sempre, nas outras traduções. Então podeis assentar, e as palmas para louvar e bendizer o santo nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, então a vontade de Deus é expressa claramente na vida de Jesus. Então veja que foi falado ontem, Jesus praticamente dependia do Pai. Foi até ministrado uma parte que os discípulos queriam levar matula na viagem, e preocupado e desesperado, e Jesus fala: não andeis como agentes do mundo, mas Deus há de suprir tudo. Por isso que Paulo ora para afastar o espinho na carne, aquele problema sério contra ele, aquele sofrimento, aquele padecimento, e Jesus não atende ele. Só na terceira vez ainda Jesus fala: Paulo, meu poder aperfeiçoa na fraqueza. Então aí Paulo fala: então eu vou ter gozo, vou gloriar na luta, na perseguição, no sofrimento, na necessidade, porque quanto mais estou fraco, mais o poder de Deus aumenta. Então essa é a vontade de Deus,
que na hora dos problemas dependa dele e fica até feliz com os problemas. Mas se estiver na carne, é luta, reclamação, blasfêmia e brigar com Deus, e não vai adiantar. Então quem anda no Espírito, ele vai se harmonizando com a vontade de Deus, e a vontade de Deus nem sempre é igual à vontade da mente, da carne, do mundo, das pessoas. Então a vontade de Deus muitas vezes é totalmente oposta ao que pensamos, mas se fizer a vontade do Pai, a palavra dele vai cumprir. Agora veja bem, em relação agora a viver no mundo, né, nesse sistema mundano, qual que é a vontade do Pai? Então a vontade do Pai é totalmente contrária à vontade do mundo. Então veja bem, 3 coisas: concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. Então veja lá, 3 coisas contrárias à vontade de Deus, porque tudo que há no mundo, não ameis o mundo, quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então a concupiscência da carne, dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Esse mundo passa, mas quem faz a vontade do Pai dura para sempre. Então veja aí os exemplos que estão ocorrendo aí no Brasil, mais aí na política, no meio social. Veja bem as concupiscências, por exemplo, das pessoas, concupiscência da carne. Então veja aí que passou aí umas reportagens aí, as últimas, médicos que colocam as cirurgias lá no alto preço e fazem um conluio com as fábricas de próteses de ossos. Fica baratinho para a fábrica, mas aí tem que pagar o médico para comprar deles, e aí aumenta os honorários, aumenta os preços. Então isso é concupiscência, soberba dos olhos, concupiscência da carne, querer poder, riqueza e honra, tirando, explorando de alguém para enriquecer. Então aí as concupiscências, os desejos malignos da carne, é o sistema mundano. Aí os repórteres perguntam, mas não, isso é natural, isso aí faz já muitos anos. Por isso que lá na Petrobras fala, não, para fazer a licitação, para assinar o contrato, tem que pagar a propina por fora, senão é outra empresa que vai entrar. Então é as concupiscências. Então isso está para todo lado, é o sistema mundano. Não ameis o mundo quer dizer o sistema mundano. Então está todo mundo aí, muitas vezes faz a mesma coisa: concupiscência, soberba, corrupção, perturbação sexual, soberba da vida. As pessoas querem arrancar o dinheiro, tirar das pessoas, fazer mal contra o próximo. É a soberba da vida. Não importa é mim, importa eu ganhar, importa eu ter mais, não importa ninguém, a não ser eu primeiro. É a soberba da vida. Então tudo isso é o sistema mundano, e quem faz isso, o amor do Pai não está nele. E a vontade do Pai qual é? É que venhamos sempre semear nas pessoas, ajudar o próximo, não querer nada para nós mesmos, mas doar, ajudar, depender de Deus, não preocupar com nós mesmos, mas com o próximo, ajudar a causa de Deus, nem pensar em nós mesmos. Então totalmente contrário ao mundo. Essa é a vontade de Deus: semear, dizimar, ajudar o próximo, doar, não explorar ninguém, não passar a perna em ninguém, não usar de má fé contra ninguém, não usar de engano contra ninguém. Então sempre agir como aquele que serve. Até mesmo nas igrejas há concupiscência para todo lado, soberba da vida. Por exemplo, tem igreja que fala, não, nós é que vamos mandar. Se aquela igreja tem canal, aquele programa na TV, vamos lá oferecer mais 1 milhão para tirar o outro pregador. Não é o que fazem, mas é o sistema mundano. Mas veja, se tivessem agido assim, não, é um povo de Deus, vamos ajudar, repartir o pão, vamos anunciar o evangelho junto, vamos caminhar junto na fé em Cristo. De maneira alguma, soberba da vida, nós é que mandamos, somos a igreja maior do mundo, do país, e não tem melhor que a nossa.
sistema mundano. Até no meio do evangélico tem isso, no meio do povo de Deus, que se diz povo de Deus. Então isso é a vontade de Deus? Não é. É a vontade do mundo. Está vivendo um sistema mundano, competição. Igrejas competindo, quem tem mais membro, quem tem mais canal de TV, quem tem mais dinheiro para tirar o outro do ar. Então até no meio do povo de Deus a miséria é idêntica, mas quem faz a vontade do Pai dura para sempre. Por isso que eu acho que a palavra é bem clara. Mesmo que fala que é servo de Deus e não está fazendo a vontade do Pai, está amando é o mundo, e quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele, e quem faz a vontade de Deus vai durar para sempre. Então pode estar fazendo a obra para Deus, mas como foi pregado domingo, está fazendo obra de palha, feno e madeira, está a carne misturada, e vai trazer a condenação, não vai ter valor para Deus. Mas se faz no Espírito, aí é obra de ouro, prata, pedra preciosa. Então a vontade de Deus é semear, ajudar, contribuir, repartir, não tirar de ninguém, não corromper, não querer ser maior que ninguém, soberba da vida, soberba dos olhos, querer que os outros tenham ou tirar dos outros, concupiscência da carne, aproveitar, concupiscência dos olhos, tudo isso, essas coisas, competição, passar a perna no outro, tirar do outro, querer ser o melhor, atacar as outras pessoas, ou aproveitar alguma coisa, não deixar os outros prosperar, só eles. O mundo é dessa forma, a soberba da carne. O mundo, o sistema mundano é dessa maneira, é chamada a lei do mais forte, é uma chamada lei da natureza. Você pode ver que os animais na cadeia alimentar, os grandes predadores vão dominando e vai matando os que têm menos defesa. É a lei do mais forte, a lei do predador, e é o sistema mundano, é o sistema que está no mundo. Mas para o ser humano isso não agrada a Deus, porque a vontade de Deus é doar, semear, ajudar, compartilhar, ser uma pessoa que serve. Esta é a vontade de Deus, porque o mundo passa, mas aquele que faz a vontade de Deus dura para sempre. Então, em relação ao mundo, você tem que tomar grande cuidado. Se tem soberba da vida, soberba da carne, concupiscência da carne, soberba da vida, concupiscência dos olhos, concupiscência da carne. Então sempre pense: estou sendo atraído pela carnalidade, pelos olhos, concupiscência dos olhos, quero que os outros têm, aquela inveja, aquela grandeza, soberba da vida, quero ser alguém melhor que todo mundo. Então essas coisas são contra a vontade de Deus. Mas se você quer aquele que serve, você quer ser o menor, dedicado, não quer ser melhor que ninguém, doar, semear, ajudar, essa é a vontade de Deus. É um sinal que está andando no Espírito, e aí você vai ver que Deus vai te ajudar e vai nos levar a durar para sempre, a eternidade. E é um sinal de andar no Espírito. Quando está andando na carne, essas três coisas ocorrem, é as que mais aparecem. Quando está na carne, fica reclamando: ai, que dor, que sofrimento, que luta. Se está no Espírito, é agradecendo. Não é o que foi pregado ontem. Quando está nesse mundo, se tem soberba da vida, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, é carnalidade, pode ser até cristão. Mas se a pessoa está doando, semeando e sendo menor e ajudando, não pensando em si mesmo, então ele está na vontade de Deus, e aí o plano de Deus vai cumprir com toda certeza. Então é essas situações que nós temos que observar. Veja bem que em certa ocasião apareceu lá parente de discípulos, Alfeu, filho de Zebedeu, e declarou os parentes para Jesus: mestre, nosso filho está aí te seguindo, ordena que ele assente à tua direita no teu reino. Jesus falou: isso não me cabe, e só o Pai cabe. E Jesus falou: quem quer ser o maior no reino do céu, seja o menor. Jesus até nem ficou ali brigando com a mulher que falou isso, mas esclareceu: no reino do céu, quem quer ser o maior tem que ser o menor, é o que serve, é o maior no reino do céu, é aquele que é o menor, aquele que serve, aquele que doa pelos outros. Essa é a vontade de Deus.
Mas as igrejas estão fazendo isso? Não, cada um quer apelar com o outro, é bispo brigando com o apóstolo, é pessoa atacando o outro, tirando o outro da TV, da rádio, é querendo ser o maior, é querendo mandar em tudo, soberba da vida, porque o evangelho é simples. Quem quer ser o maior não tem que ser o que lava o pé de todos. E você está vendo os pastores lavando o pé das pessoas, os apóstolos, os bispos, humilhando um ao outro? Não está. Cada um quer ter mais dinheiro e mandar mais poder econômico, político e querer aparecer. Esse não é o evangelho, isso é concupiscência da vida, soberba desse mundo, e não é a vontade de Deus. Mas está falando do evangelho, o evangelho está entrando na política, nos governos, nas secretarias. Isso não é a vontade de Deus, porque é o sistema mundano. Mas para estar nesse mundo não precisamos viver o sistema mundano. Aqui é para ser luz, sal, testemunha de Cristo, ser o menor, servir. Mas as pessoas não querem isso, por isso que não andam no espírito, estão andando na carne. E a obra feita na carne é palha, feno e madeira, que vai queimar na volta de Cristo. Mas o que faz a vontade de Deus dura para todo sempre. Então muitas vezes é uma crítica muito grande para o ministério pregar, andar no espírito, porque muitas vezes vem entrando em choque com o sistema, com a raça adâmica, com o que as pessoas pensam. Mas é o que a palavra declara. Jesus falou: não andeis como agentes desse mundo, que ficam preocupados com o que vão comer, beber, vestir. Essa é a preocupação da gente do mundo. Mas buscar o reino do céu, sua justiça, tudo é acréscimo. Então o andar no Espírito é dependência de Deus. O andar no Espírito é não contaminar com o sistema mundano. Certa feita também, Jesus, sabendo que iria partir para a sua glória, então diz a palavra que alguns gregos chegaram perto dos discípulos, falando: queremos audiência com ele. E Jesus falou: não vou ter audiência com ninguém, vou cumprir a vontade do Pai, que é ser entregue aos pecadores. Por que os gregos queriam conversar com Jesus? Está nas entrelinhas da palavra, porque os gregos sabiam que Jesus tinha sabedoria. Então qual que seria a proposta? Já que a Grécia era o berço da filosofia humana, a palavra filosofia quer dizer amigo da sabedoria humana, é o que significa a palavra filosofia. Então os gregos, sabendo que Jesus era mestre, e falando que ele ia morrer e ser crucificado pelos judeus, ou levado à sinagoga, então alguns gregos aproximou dos discípulos e falaram: queremos uma audiência com ele. E Jesus falou: não vou. Porque ele negou? Porque a proposta era para Jesus ir para a Grécia, para eles levar Jesus para Atenas e mostrar a sabedoria dele na Grécia, sua filosofia, seus pontos de vista, e lá ele seria ouvido. Mas não quer dizer que seria aceito, porque na Grécia era local de aprender culturas da terra e aceitava tudo. Tanto é que depois de muito tempo, depois que o evangelho propaga, Paulo chega lá na Grécia. Então lá ele encontra todo tipo de nichos, de estátuas em vários locais, todo tipo de Deus, todo tipo de sabedoria, de entendimento humano. Aí ele encontra um nicho vazio, e ele então vê o nicho vazio, e ele pergunta: e esse nicho vazio? É de algum Deus que apareceu, alguma sabedoria. Aí Paulo fala: então é esse que eu vou anunciar agora. Agora eu vou falar de um Deus vivo, que morreu e ressuscitou, Jesus Cristo, Filho de Deus. Esse é o Salvador, é esse que eu vim pregar agora. Então Paulo prega de Jesus, e a multidão ficou ouvindo, porque os gregos têm afinidade em aprender sabedoria, cultura. Não quer dizer que eles aceitam tudo, mas ouvem tudo. Aí lá no meio daquela turba tem paralítico, doente, e então ele prega: levanta em nome de Jesus, a quem eu estou pregando, o Filho de Deus, o Salvador. E o homem foi curado na hora. Aí o evangelho propaga-se, mas depois que Jesus já tinha cumprido a sua missão. Mas os gregos quiseram que Jesus fosse antes dele morrer, mas ele não foi. Então Jesus priorizou a vontade do Pai. Ele não quis envolver com o sistema mundano, a concupiscência da carne, soberba da vida e concupiscência desse mundo. Porque se Jesus fosse para a Grécia, o que ia ocorrer?
ele ia ser famoso lá, ele ia ser colocado lá no Areópago. Areópago é onde colocava os sábios da Grécia. Então você pode estudar a cultura grega ou a história secular. Então fala de Platão, de Sócrates, filósofos, pessoas que aprenderam muitas coisas da natureza, da medicina, da física e tantas coisas. Tudo surgiu lá. Se Jesus fosse para lá, ele seria honrado, a soberba da vida. Mas ele falou: não, isso não é para mim, esse sistema mundano de honra humana. Vim para morrer mesmo, satisfazer o Pai. Então veja que Jesus não se deixou levar pela soberba da vida, concupiscência da carne, nem concupiscência dos olhos. Até Satanás tentou Jesus e levou ele no pináculo do templo: pula daqui, dá ordem aos teus anjos que vai te segurar, não tentará o seu teu Deus. Levou ele para o alto da montanha: te dou todos os reinos do mundo, se prostrar me adorar. E Jesus falou: só adora ao Pai. Vai atrás de mim, Satanás. E até mesmo na soberba, vira a pedra em pão. Falou: não só de pão vive o homem, mas da palavra de Deus. Então Jesus venceu as concupiscências. Quem anda no Espírito prefere honrar a Deus e dura para sempre. O que adianta cair na concupiscência? Veja esses médicos aí, esses políticos. Foi descoberta as concupiscências deles, está tudo envergonhado. Mas muitas vezes não tem nem como condenar, porque os que vão condenar talvez já está corrupto também. Ou muitas vezes os políticos, ou os governantes, ou até os juristas venderam as sentenças, ou corromperam, ou muitas vezes até receber por fora para dar uma liminar. Então fica tudo num conluio, numa contaminação muito grande, e muitas vezes não há nem como condenar. Quem vai condenar também está com o rabo preso em algum lugar, é o sistema mundano. Mas o que anda no Espírito não se envolve nisso. Então o grande perigo das igrejas é viver o sistema mundano, porque isso vai trazer condenação, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. E isso não procede do Pai. Estar aqui na terra é depender de Deus, senão vai trazer condenação. Então não fique iludido com esse mundo tenebroso, não fique iludido com o sistema, não se contamine, seja íntegro. Mas isso só ocorre quem anda no Espírito, porque se estiver na carne a pessoa vai falar: mas o que tem? É uma comissão só que está recebendo, mas o que tem? É só mesmo algo natural que faz na nação, em outros países, e acaba se corrompendo e vai causando problema para todo lado. É o que está ocorrendo com o mundo gospel. Os cantores, você pode fazer uma pesquisa, tem uma tabela lá de preço. Começa lá, 10 mil para fazer um show na igreja, 20 mil, 18 mil, 50 mil, 60 mil. Tem um aí que cobra 250 mil para fazer um show numa igreja, que é aquelas lá do Belo Horizonte lá que cobra isso. Isso é o que? É para o Evangelho? É para a obra de Deus? Não, isso é concupiscência dos olhos, soberba da vida. É o que o mundo faz. Pregar o Evangelho, cobrar tudo isso, cantar uma música que é dom de Deus, cobrar exorbitantemente, isso aí é concupiscência dos olhos, soberba da vida. E pelo o grau da pessoa, o tanto CD que vende é o preço do cachê. Você pode pesquisar, já vi várias vezes. Começa 10 mil, tem uns de 10 mil, 18 mil, tem uns de 50 mil, de 60 mil, termina lá nos 250 mil, é o máximo de cachê que já paga para os evangélicos. Tudo concupiscência. É vontade de Deus isso? Não é. É o sistema mundano. Mas é a sobrevivência, é a profissão deles. Não é. É carnalidade. Porque Jesus falou que isso é o pensamento da agenda do mundo. O cristão é depender de Deus, buscar o reino do céu, sua justiça. Tudo é acrescentar, Deus que acrescenta. Ou mudar a Bíblia. Mas para a carnalidade, a pessoa faz dessa maneira. Então por isso que muitas vezes estamos sendo atacados e perseguidos e rejeitados, porque vai falando muito do Espírito, andar no Espírito, e muitos querem continuar na carne. Aí há o confronto mesmo. Mas quem anda no Espírito é que vai durar para sempre.
Se fizer a obra de Deus na carne, é fazer de palha, feno e madeira. Não foi pregado domingo? Vai tudo ser queimado como queima pelo fogo. Todavia pode ser salvo se não negar Cristo, mas é uma tribulação muito grande, vai passar ou nem resiste. Mas o que anda no Espírito dura para todo sempre. Então a oração de hoje é para vencermos os 3 níveis que regem o mundo: concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Depender de Deus, essa é a vontade do Pai. O que Ele quer nos dar é acréscimo. Ele mesmo é que supre a nossa necessidade, Ele que sabe o que precisamos. É a vida do próprio Jesus. Ele declarou isto: o Pai sabe o que precisamos. Mistério, quer dizer, Ele sabe o que necessitamos, e Ele dá sempre o melhor sem desesperar. Quem anda no Espírito já está suprido por Deus em tudo. Andar na carne é desesperar e viver o sistema mundano. Aí é derrota, fracasso e condenação. Então não fique aí admirado. Na volta do Senhor, no dia do julgamento, no dia do arrebatamento, você vai ficar perplexo, porque você vai perceber quanto sendo queimado como queima palha, feno e madeira. Obra que não tem valor, mas muitos exaltados por Deus por andar no Espírito. Então essa é a etapa dessa semana: como entender a vontade de Deus aqui na terra e para a eternidade. Então essa é mais uma fase, e as palmas para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Então fique agora de pé e vamos louvar ao Senhor nosso Deus. Melhor, vamos orar e depois os irmãos vão louvando a Deus na oração. Cante conosco depois então desta oração. Senhor meu Deus e Pai, é o momento agora de orarmos, de buscarmos a Deus, de exaltar o Senhor com um novo cântico, com hinos de adoração, orando no Espírito e adorando a Deus de todo o coração. Pai amado, e pedindo a Ti para viver expressamente a vontade do Pai, porque o andar no Espírito é totalmente diferente de andar na carne, na raça adâmica e segundo o sistema mundano. E uma das áreas mais críticas para o cristão é ainda viver o sistema do mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência da vida e a soberba dos olhos, a soberba da vida, a concupiscência do olhar, é o que está regendo as pessoas, igreja, muitos líderes, vivendo o sistema mundano. Jesus falou para não nos retirar do mundo, mas para ser luz e sal nessa terra, testemunha de Cristo. Se o próprio Jesus na terra é o exemplo, dependeu do Pai, viveu a vontade do Pai e nada lhe faltou, tudo prosperou. Senhor, assim a igreja gloriosa anda no Espírito, seja na empresa, no trabalho, na família, nas atividades, não se corrompe, não se contamina e não vive a lástima mundana, mas é testemunha viva de Deus na terra. Nos ajuda, Pai, a viver a Tua vontade, que quem faz a Tua vontade dura para a eternidade. Viver nesse mundo tenebroso como o mundo vive é condenação, é derrota, é fracasso. E até mesmo para enfrentar problema, tem que viver a vontade do Pai, que é gloriar na luta, no problema, na dificuldade, é sentir até prazer na injúria, na perseguição. Aí o poder de Deus aumenta. Essa é a vontade de Deus. Senhor, que a igreja vai compreendendo que o andar no Espírito é uma vida totalmente diferente do cristão carnal, menino na fé, e mais diferente ainda do homem natural, que para Deus é loucura o homem natural. Senhor, que a igreja torne realmente santa e gloriosa. Abundante vitória a todos nesta reunião, preparando para a primeira Santa Ceia, que vai ocorrer já domingo agora, Pai. Que todos venham viver a vontade do Pai, viver segundo o coração de Deus, viver segundo os desígnios de Deus. Pai, que todos tenham compreendido mais esta etapa. Espírito de Deus, nos ajuda, nos aperfeiçoa, nos ajuda, Pai, a viver os propósitos do Pai. Muitos cristãos estão fracassando,
Muitos cristãos estão nutrindo o homem caído. Muitos cristãos estão vivendo teologia de prosperidade, que nada mais é do que algo que é tirado do sistema mundano. Porque a prosperidade segundo Deus é depender dele. Porque quanto mais depende dele, mais ele opera. Senhor amado, que a igreja ande no Espírito, que venhamos viver a vontade do Pai, que esta etapa agora venhamos nos aperfeiçoar mais ainda. Faça a tua vontade, que nosso prazer é a tua vontade. Vida abundante a todos, em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Uma salva de palmas para louvar o santo nome de Jesus.